e aí eu vou retomar rapidamente os conceitos. Bom, então, retomando, porque eu tinha esquecido de gravar, quando a gente está na situação de redação, é preciso a gente prestar atenção, especialmente nos conceitos de pleonasmo e de ambiguidade. O que é um pleonasmo? É uma ideia repetida, uma repetição ou adequada ou inadequada de uma ideia, como, por exemplo, subir para cima, é um pleonasmo chamado vicioso. Existe o pleonasmo como figura de linguagem, ele me deu a mim o livro, você quer dar uma ênfase. Esse pleonasmo pode ser utilizado no texto científico, é melhor evitar, porque o pleonasmo é uma figura de linguagem. Uma figura de linguagem é alguma coisa que a gente usa para, ou num discurso, ou numa apresentação, mas não num texto científico. Portanto, a gente deve evitar. O pleonasmo vicioso é para ser evitado. O pleonasmo, como figura de linguagem, deve ser usado com muita moderação. Ele é mais próprio dos textos artísticos, portanto, poesias e outros textos de literatura, mas não cabe no texto acadêmico. Por isso, a gente deve deixá-los de lado, e somente se você perceber que aquilo não seria interpretado como uma redundância, você o usa. Ou a não ser que você diga, aqui eu preciso dar uma ênfase, aí você usa o pleonasmo. Mas o pleonasmo que pode, não o pleonasmo vicioso. Eu quero enfatizar que a minha subida foi para cima. Mas me diga, existe alguma possibilidade de você subir que não seja para cima? Mesmo que você esteja no mais profundo dos abismos dos mares, se você subir, mesmo que você esteja lá a 8 Everestes de profundidade, você não tem como subir para baixo. Você está embaixo, está subindo. Cada estágio que você sobe, você está indo para cima. Essa é a ideia de subir. Então, não tem necessidade de dizer subir para cima ou descer para baixo, porque isso é uma obviedade que já está incluída no próprio sentido do verbo. Por isso é um tipo de pleonasmo chamado de vicioso. Ele não é bom nem na poesia, nem na fala normal. Deve ser evitado. Embora a poesia admita isso que eles chamam de licença poética. Dentro de uma poesia, isso não seria, mesmo que você usasse sair para dentro, sair para fora, entrar para dentro, a poesia admitiria, porque na poesia tudo o que seja errado é considerado licença poética, mas não num texto acadêmico. A outra coisa de que eu falei foram das ambiguidades, a ideia não ficar clara. Celso teve uma reunião com o Roberto na sucursal de Santa Catarina e ele lembrou de promover a unidade da empresa. Mas ele quem? Celso ou Roberto? Os alunos na formatura foram com a sua mãe. Eu estou conversando com alguém. Esse alguém vai entender o quê? Foram com a mãe dele ou com a mãe? Cada aluno levou sua própria mãe. Então, são essas as coisas que, numa segunda leitura, é que a gente precisa evitar. Aí, isso tudo, os que já estão aqui na sala, já ouviram essas mesmas coisas, obviamente, talvez um pouquinho diferente, menos avexada, porque eu tinha esquecido de gravar. Então, vamos aqui. No roteiro de elaboração de texto, capítulo 3, aula do dia, nem lembro mais qual foi o dia 11. Dia 12 de novembro. No roteiro, eu estava dizendo que a gente, no dia da prova do Enem, e aí eu estou pensando especificamente no Enem, você tem duas coisas para fazer, que são a redação e mais umas provas de uma dessas. Não sei se são as ciências matemáticas, da natureza, não sei quais são, mas você tem duas coisas para fazer. Você divide aquele seu momento, aquelas horas que você tem, em 4 momentos. 4 momentos. Aí já estou botando novidade, porque eu estava falando, mas não estava dizendo que eram 4 momentos. O que você faz no primeiro momento? Aí você pode dividir isso em 25%.
de acordo com como você perceba. Então, no primeiro momento, você vai se dedicar a todo o momento de preparação para a redação e confecção do rascunho. Então, ler os textos motivadores, fazer a lista de todas as ideias que venham à sua cabeça a partir daquilo, a partir do tema. Depois, selecionar, escolher quais são, dentre aquelas 20 ideias que você elencou, que você listou. Dentre todas aquelas ideias, você vai selecionar, escolher aquelas que você acha mais importante, aquelas 3, 4, 5 ou 6 ideias, desde que você consiga pegar dessas 6 ideias e resumi-las a 3, colocando uma ideia a mais, uma ideia secundária a mais naquela ideia principal. Se conseguir fazer isso, perfeito, mas ter 6 ideias principais não dá. Você tem que ter 3 ideias sobre a qual você vai discorrer em 3 parágrafos. Depois que você fez isso, pensar também em que exemplos ou em que autores eu vou usar para referendar a minha ideia, porque você tem que dizer conforme Platão, ou conforme Aristóteles, ou conforme Descartes, ou conforme quem quer que seja, ou como apareceu nos noticiários da semana, coisas desse tipo. Você tem que dar um exemplo prático, uma ideia que você pegue de alguém. Aí, vejam, você organiza o seu rascunho. Tendo feito o seu rascunho, nesse primeiro momento, você deixa o seu rascunho de lado. Esqueça um pouco dele agora. Bote debaixo de todas as folhas das provas. Você vai para o segundo momento. O que é que você vai fazer no segundo momento? Vai ler as outras questões todas da prova que você tem que fazer, do outro exame que você tem que fazer. Ler tudo. Marcar aquelas questões que você ficou em dúvida. Às vezes tem 5 opções, né? Você lê o texto lá, porque essas questões do Enem são cheias de texto, cada questão é um texto, e você ficou em dúvida em 2 delas. Você já anula as outras 3 e fica só com aquelas 2. Não precisa, quando você for reler, ver essas daqui. Se você tem certeza já que elas não são, atente só para as que você tiver certeza. E vá fazendo isso com todas. Se você já tem certeza de que é essa a questão, você já marca, já deixa certa aquela. Aqui tiver em dúvida, bota uma setinha do lado para você, quando voltar sobre ela, não perca muito tempo. Vá lendo e fazendo tudo. Porque você vai dividir o seu em 4 momentos. Então, a gente está no segundo momento, que é essa primeira leitura, é uma tentativa de responder. Nisso, o que é que eu estou fazendo? Psicologicamente, eu estou me desapegando da redação. Aquelas coisas que eu tinha escrito ali, que tinham ficado claras naquele primeiro momento para mim, elas não estão mais, porque eu mudei meu foco de atenção todo, agora eu estou preocupado com outra prova. Aí vou ler, não sei quantas questões, 40, 80, não sei quantas questões são, mas você vai ler tudo aquilo com cuidado, com calma. E você vai tentar essa primeira solução. Os últimos 2 momentos que você tem, você pode fazê-los da seguinte maneira. De 2 formas. Primeira, ou você pega o terceiro momento, porque você já fez o primeiro, escreveu, organizou, selecionou, fez o rascunho, foi para a prova, deu a sua primeira leitura, marcou as questões que você tem certeza que é daquele jeito, as que deixou dúvida, você marcou em qual você está em dúvida. No terceiro momento, você tem 2 possibilidades. Uma, ou você vai já direto para a conclusão da redação, aí você vai pegar o seu rascunho, vai lê-lo, vai perceber se suas coisas ficaram claras, se você usou alguma palavra ofensiva, porque o tema desse capítulo 5, a segunda competência, a quinta competência, é se você não ofende a ninguém. Se você não usou nenhum palavrão, ou uma palavra, no caso de uma ambiguidade, de uma cacofonia, que você usou e você tinha um termo ofensivo que você não percebeu. Por isso é bom você, quando estiver escrevendo, tentar ouvir
silenciosamente o que é que você está dito para perceber se não tem algum termo feio ali na junção de duas palavras. Porque isso, um avaliador vai perceber essas questões e vai cortar ponto ou vai até anular a sua redação, porque diz, olha, isso aqui tem uma cacofonia ofensiva. Ele pode fazer. Depois você pode... quando uma questão, uma prova tira 0, outro corretor vai ter que lê-la. Se ele confirmar o 0, ela tem 0. Coisa raríssima de acontecer, vamos dizer. A não ser que você obstinadamente usou realmente uma coisa ofensiva lá, e aí você já perde, né? E aí, então, no primeiro momento você pode, nessa primeira possibilidade do terceiro momento, você ir para a sua redação. Você já está com a cabeça, vamos dizer, já esqueceu da sua redação, já se desapegou dela, porque a cabeça está pegando fogo com os assuntos da outra prova. Aí você vai ler a sua redação, tentar perceber se ela está boa realmente. Se as suas ideias estão bem organizadas nisso. Porque na hora que a gente fez o rascunho, tudo parecia claro, tudo parecia bonito, tudo parecia concatenado. Ninguém parecia escrever um texto melhor do que você. Aí você se pergunta, meu Deus, por que é que eu não estou já no doutorado? Eu ainda estou no nível médio. Porque eu sou uma pessoa muito inteligente para fazer um texto desse. No primeiro momento, na hora que a gente escreve, são essas as paixões, os sentimentos que a gente tem. Agora, depois que você pegou, nesse segundo momento, a sua redação, se dizer, mas eu sou ruim mesmo. O que é que eu queria dizer aqui? Porque como você desapegou, como aquelas ideias já esfriaram, aquilo já não, nem para você está claro, avalie para o avaliador. Isso como primeira possibilidade desse primeiro momento, desse terceiro momento. Né? Lembre-se que eu disse que é para dividir em 4. Primeiro, fazer o rascunho, com todo aquele momento preparatório para chegar ao rascunho. Fazer a primeira leitura da prova. E, nesse terceiro momento, 2 possibilidades, que aí tem a ver com o terceiro e o quarto. E aí você ou vai direto para a redação, ou você opta por reler toda aquela prova e deter-se especificamente nas questões em que você ficou em dúvida. Ora, se você tem certeza de que uma questão, aquela é a resposta, não perca mais seu tempo com ela. Já vá para que está em dúvida, simplesmente. E deixar a redação, a conclusão da redação, para o último momento. Eu até acho mais proveitoso esse. Porque quanto mais tempo você se separar do rascunho, tanto menos você vai estar apegado a ele, tanto menos certeza a respeito das coisas que não estavam bem escritas você vai ter. E aí você vai começar a perceber que escreveu mal alguma coisa, que o seu texto não ficou claro naquela ideia. E aí você, muito provavelmente, vai melhorar aquilo que você tinha escrito. E eu aconselho a deixar, a passar limpo a redação, a reescrever. Na verdade, antes de passar limpo, você tem que pegar o seu rascunho e melhorar, perceber se você repetiu palavras. Aquilo que eu disse lá na aula do escreva para ser compreendido. Você, depois que fez o rascunho, é que você vai ler, e aí eu não toquei lá propositadamente nisso, porque eu ia voltar sobre isso agora. Depois que você se distanciou do seu texto, aí sim você vai ter clareza sobre algumas coisas. Você vai começar a perceber se houve demasiada repetição de palavras, se houve cacofonias, se houve ambiguidades, se houve pleonasmos, porque aqui você se separou do seu texto. Você teve um distanciamento emocional dele, porque você teve outra coisa preocupando, enchendo sua cabeça, que era outra prova. E aí, no último momento, você vai riscar a coisa do seu rascunho, escrever por cima, melhorar o jeito como o parágrafo foi escrito, perceber se os parágrafos estão numa sequência melhor, lógica, possível, olhar a sua conclusão, se você deu uma sugestão de intervenção que fosse factível, se você disse o que fazer, como fazer e quem fazer, porque essas 3 coisas precisam estar juntas. Você não pode falar de uma delas só, você tem que falar das 3. O que fazer, como fazer e quem fazer. São essas 3 coisas que precisam ser abordadas.
E aí é quando você vai olhar se você seguiu todos esses passos, se a sua conclusão está bem feita. Lembrando que a conclusão é só uma sugestão, uma possibilidade de intervenção. Você não precisa concluir cientificamente. Você pode dizer, a possibilidade de solução disso é isso, 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 isso e aquilo. Perceber se você conectou um parágrafo com o outro. Lembra-se daquela história da conexão interparagrafal e intraparagrafal? Se você está usando, se o seu texto é coerente, se tem coesão. Então, esse é o momento, esse último momento, que é o momento de quando você está revisando o seu rascunho, de perceber se todas essas coisas ficaram claras, e aí, finalmente, pegar e passar o texto a limpo. E entregar. E ter a certeza de ter tirado, no mínimo, sei lá, eu não sei, vai até 1000, né? Sei lá, no mínimo 950 pontos. Menos do que isso é para você se punir. Eu vou passar uma semana sem refrigerante porque eu tirei menos de 950 na redação. Eu vou desligar meu celular, passar uma semana com o celular desligado porque eu tirei só 800 pontos na redação. Não, aí 800 o camarada tem que passar um mês sem celular. Bom, eu acho que é isso. São essas as coisas. A gente conclui esse último capítulo. Lá no CIGA tem uma aula a mais, que foi a aula do 3 de dezembro, que eu coloquei como conclusão da disciplina, mas essa conclusão é para aqueles que não atingiram já a nota. Algumas pessoas, eu acho que Rebeca está entre elas, que já estão com nota suficiente para passar. Deixa eu ver aqui, Rebeca. Rebeca Faria já está aqui com um símbolozinho verde de aprovada. Média 7,5. Ô, Glória. Pois é. Você parece que você tirou 2,10 nas últimas provas. Foi, você tirou 10 na terceira e 10 na segunda, 10 na terceira e 9 na primeira. Aí ficou com 29 pontos, precisava só de 24, se não me engano. Não. É 24. 24, 6666. Aí você já atingiu a pontuação que precisava. Não é só o seu caso, não. Tem mais gente assim. Tem um bocado já aqui. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 pessoas já estão aprovadas. Tá vendo? Top. Sem nem... algumas delas estão aprovadas porque já fizeram a quarta, né? Você ainda não recebia a sua quarta atividade. Eu tinha marcado de fazer para hoje. Fazer hoje, depois da aula. Beleza. Não percam tempo, porque se o CIGA cair, o negócio complica, porque eu vou ter que esperá-lo voltar para alterar as datas. Mas diga ao pessoal, vocês que estão aqui, somos 5 só, né? Somos 6 comigo, já vão ao CIGA, já olhem lá que já está a nota de vocês colocada. Então, vejam isso para não perderem, certo? Porque a recuperação já está disponível de hoje. Eu vou fazer um ato muito caridoso, quem não fez as atividades, eu vou permitir que faça a recuperação. Então, faça a recuperação. E depois, eu vou... Quem, por favor, for fazendo a recuperação, avise lá o pessoal que mande uma mensagem para mim no WhatsApp, no privado, porque aí eu tenho que ir corrigir para a pessoa, para poder eu saber quem vai fazer a final, né? Eu espero que ninguém vá para a final, porque vai ser ruim de fazer e vai ser ruim de corrigir. Porque são 50 questões, eu nunca fiz uma final tão grande. Mas também a minha final, essa está até boa, a minha final porque eu não tive tempo de elaborar uma final do jeito que eu faço. Minha final é com matemática. São 5 questões. Matemática? 5 questões, eu escolho um cálculo, pode ser de geometria, trigonometria, de matemática normal, sei lá, uma fórmula de Bhaskara. Ela resolve a primeira questão, você tem um valor para substituir, por exemplo, na fórmula de Bhaskara, aí você responde a segunda questão, você tem outro valor. Às vezes eu boto 2 questões somando para formar um valor como são 3, às vezes 3 incógnitas, eu boto 5 questões, eu some tal questão com tal questão para chegar ao valor de A, tal questão é o valor de B, tal questão é o valor de C.
E aí você vai fazer a fórmula de Bhaskara e me dá, e eu recebo somente o resultado. Se você acertou, 10. Se errou, 0. Eu já não passava na prova. Só. Poxa, você de mecânica. Eu sou péssima em matemática. Teve uma prova que eu fiz uma vez com volume. Uns alunos do segundo ano tinham que. Eu dava 5 questões, tinha o valor da altura, o diâmetro e o diâmetro maior, o diâmetro menor, que era um volume de um cone, de um tronco de cone. Ninguém passou, todo mundo tirou 0. Eu achava tão fácil, eu achei tão fácil. O senhor dava fórmula, pelo menos? Eu coloco lá, eu boto, a fórmula é essa. O problema é que para você acertar uma questão, ela não só tem uma verdadeira, ela tem várias verdadeiras. Então, sei lá, é uma questão de marcar X de português, né? As questões são todas de português. Então você tem que acertar as questões para dali tirar o valor certo. Então vamos dizer que a primeira questão tem 5 opções, 4 delas são verdadeiras. Dessas daí, por exemplo, em vez de A, B, C, D e E, eu coloco 1, menos 5, 4, 2, aí você soma esses valores e encontra o valor, que é o valor para dar lá na fórmula. Aí se você errou uma questão, já errou a fórmula. Eu achei péssimo. Mas eu não fiz isso não, porque eu não tive tempo de elaborar as provas desse jeito. Porque eu pensei que, fazendo a avaliação dessa forma que a gente estava fazendo, eu pensei que ninguém ia precisar de recuperação, nem de recuperação final. Lê do engano. Vi que teve muita gente levando na brincadeira as avaliações. Mas o que me ajudou mais foi essa segunda tentativa, que eu fazia a primeira, aí eu ia lá fazer a segunda e dava uma melhorada.